Bom dia a todos. Pontualidade germânica, até nas webinars. Queria dar as boas-vindas a todos para mais uma webinar da Câmara. Hoje vamos falar sobre os impactos do Covid-19 nos negócios, uma abordagem sob a ótica do setor de oil and gas. Bom, serei o moderador hoje dessa webinar e, sem dúvida, vivemos tempos tumultuados e impactantes. Há pouco, o Brasil era anunciado como a bola da vez no segmento de oil and gas, potencial do pré-sal, dos diversos leilões, dos investimentos estimados em 700 bilhões de dólares até 2030. Como este cenário irá desenvolver por conta da atual crise? Vamos ouvir dois grandes especialistas hoje. Tenho o prazer de apresentar os nossos dois palestrantes. Milton Costa Filho ocupa atualmente o cargo de sócio-diretor da Lectos Consultoria Empresarial Limitada, depois de ocupar o cargo de secretário-geral do IBP, de janeiro de 2013 até 2019. Milton trabalhou na Petrobras de 77 até 2012, onde ocupou diversos cargos nas áreas de negócios internacionais, engenharia, comunicação e marketing, bem como nas subsidiárias da Petrobras, BR Distribuidora e Interbras, além da Braspetro. De julho de 2005 até janeiro de 2012, foi responsável pelas atividades da Petrobras no México, onde ocupou o cargo de diretor-presidente da Petrobras México e da PTD Serviços Múltiplos. Milton é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 77. Se especializou em Engenharia de Processamento de Petróleo pela UFRJ e em Engenharia Econômica e Administração Industrial pela UFRJ. Em 86, obteve seu título de Master em Engenharia de Produção pela PUC e, em 95, o MBA em Marketing pela COPEAD. Atualmente, é um dos vice-presidentes do Comitê Executivo do Conselho Mundial de Petróleo, World Petroleum Council, e integra ainda a diretoria da Câmara Alemã do Rio de Janeiro. O nosso outro palestrante, Dr. Gerhard Hase, executivo com mais de 35 anos de experiências em diversas funções e posições em empresas upstream como Shell International e Wintershall. Viveu e trabalhou em 4 continentes. A última experiência foi como Country and General Manager em Abu Dhabi e Rio de Janeiro. Desde outubro de 2019, é consultor para assuntos internacionais para energia e meio ambiente. Ele é presidente de honra da Câmara Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro e membro da Confederação Alemã da Indústria e Comércio em Berlim para assuntos de energia. Bom, temos, então, dois bem gabaritados palestrantes. Eu gostaria de começar agora a nossa webinar. Perfeito. Sim, hemos visto muitos cambios recentemente. Hoje, por exemplo, o WTI surgiu de volta a 26,30 e sabemos que hemos visto baixo de menos de 37 dólares por barril, que nunca he visto anteriormente. E o Brent, por exemplo, é muito importante para a Europa, em 31,65, surgiu de volta também 6,5% até hoje. Então, se vê que o preço está pouco reestabelecendo-se agora, depois dos últimos dias de caos que hemos visto. Já foi o meu quinta baixa do petróleo no mundo a partir de 1985. Também temos grande problema agora com a coronavírus, que está baixando a demanda muito durante os últimos já 2 meses todo no mundo.
Y de otro lado tenemos un problema de storage, almacenamiento en caching, por ejemplo, Caching Hub. Allá estamos casi al límite de las posibilidades de almacenamiento. Esa es parte de la demanda y oferta mundial. Claramente tuvimos una previsión de más o menos 100 millones de barriles internacionalmente en el mundo por diario, subiendo un poco 1% hasta más o menos 2023-2024. Ahora ese escenario está totalmente diferente. Después de 2 meses todo ha cambiado. No sé exactamente, tenemos diferentes especialistas que hicieron su pronóstico, más o menos estamos hablando sobre una baja de 25 a 35% de la demanda de petróleo en el mundo. Claramente tiene como resultados esos bajos precios que hemos visto en las últimas semanas. En otro lado, ¿quién puede, como empresa de petróleo y gas, sobrevivir un escenario de este tipo? Ya tuvimos, como ya mencioné anteriormente, bastante bajas de petróleo, mas este fue bastante grave. Somente las empresas que tienen una posibilidad de producir petróleo y gas con bajos costos. Claramente, esos van a ser los vencedores de esta crisis. Por ejemplo, Shell tiene un portafolio bastante amplio como Exxon, como Chevron, como otras majors. Mas Shell, por ejemplo, está ahora dividiendo y haciendo una salida del shale gas en los Appalachians. Entonces, están hablando sobre una diversificación para 541 millones de dólares de todos sus bienes en esa área. Falamos sobre 0.5 billones de dólares por un asset o un bien que compraron 10 años atrás por 9 más caro como ese precio. Entonces, 4.5 más o menos 4.5 billones pagaron para esos bienes y ahora están tratando de vender a un National Fuel Gas Company para 500 millones de dólares. Entonces, una pérdida de 4 billones de dólares. Otros también están tratando de vender, como también Chevron, están haciendo las mismas cosas. Entonces, se ve que áreas con una producción o costos de producción de 20, 30 o hasta 40 dólares por barril no están de primera categoría. Entonces, cada empresa que tenga un portfolio amplio está tratando de enfocar en los bienes que tienen costos de producción mucho menor. Entonces, empresas como Shell y Exxon están hablando ahora sobre las áreas como también Brasil, mas también Guyana, y Exxon está cortando mucho sus inversiones en los últimos días, mas estas áreas como offshore Guyana sean sin reducciones de investimento. Entonces, vemos un enfocamiento. Según Morgan Stanley, ellos falaron lo siguiente: the worst is over for oil and gas, but road to recovery will be long and windy. Eso es exactamente lo que no se puede prever. ¿Cómo va a ser el camino pelo futuro? ¿Va a ser rápido? Yo acho que no, porque vemos en los meses que ven no un aumento de demanda de petróleo y gas tanto como
muchas empresas quieren, empresas de producción. Y por eso vamos a ver muchos campos sin producción en el futuro y posiblemente nunca van a ser recuperados para una producción en el futuro. Entonces, el resultado será, por ejemplo, en shale oil and gas en los Estados Unidos, que muchas empresas serán en bankruptcy o Chapter 11, y en esos más o menos 7.7 millones de barriles diarios que están saliendo de esas áreas de shale oil and gas serán minimizados bastantemente. Yo acho que no vamos a ver muchos millones de barriles saliendo de esas áreas. Porque precisa mucho dinero para producir, es como una industria permanentemente tiene que perforar para mantener la producción más o menos estable. Se ve que o abril va a ser más o menos el mes más difícil para el petróleo y gas si no tenemos una segunda onda o ola no COVID-19. Ese es al menos previsto pela Alemania, que hasta ahora no tiene tantos casos de fallecimiento en las últimas semanas, con mucha suerte, mas posiblemente vamos a ver después de abrir las tiendas, etcétera, una otra onda. Entonces, o la demanda que ya bajó en unas áreas de combustible, por ejemplo, que los carros, ya hemos visto un bajo de 30 a 40% en unas áreas y no se ve un aumento tanto. Las personas también están trabajando su comportamiento, están utilizando más o bicicletas o caminando y sin utilizar transporte público, por ejemplo, utilizando su propio carro, sí, mas viajes están más o menos más prohibidos que antes y no se puede viajar fácilmente de un lugar a otro. Entonces está bastante limitado. ¿Qué vamos a ver sobre también una provista de barril, de costos de barriles? Se ve en Morgan Stanley, por ejemplo, hasta $35 por barril o cuartal de este año. Entonces, entre octubre hasta diciembre, hasta $35. Puede ser más, puede ser menos, mas estamos hablando sobre un precio mucho menos que hemos visto en los años anteriores. También en los navíos petroleros tenemos una línea de espera. Por ejemplo, en los Estados Unidos están llegando 76 navíos petroleros que están en esta hora esperando para dejar su cargo. Esos son más o menos 34 en la costa oeste y solamente con esos barcos, 34 barcos con 25 millones de barriles para el mercado. Entonces, almacenamiento de petróleo está bastante difícil todavía en esos días. También vamos a ver un shutdown de refinerías, especialmente en los Estados Unidos como consecuencia. Solamente las refinerías más eficientes pueden sobrevivir y que tienen exactamente lo que el mercado va a utilizar. Por ejemplo, por ahora, en muchas áreas el queroseno no está usado. En otros lugares, como China, ya está utilizado más que en el resto del mundo. Como una consecuencia buena,
se ve por ejemplo, en Europa y especialmente en Alemania, una reducción de CO2 que era siempre buscado, mas posiblemente se puede llegar a su meta de 2020, que era una reducción de 40 a 45% a partir de 1990. Entonces, dentro de 30 años estamos en un buen camino para reducir el CO2, como consecuencia, claramente, de menos industria, menos transporte y menos actividad en total. Un otro punto quiero mencionar para entender las consecuencias del mercado offshore. Por ejemplo, en Reino Unido y Noruega hicieron un Corona Copter para sacar las enfermas de las plataformas. Entonces están utilizando un helicóptero especialmente dedicado para transportar a los infectados. Y en total han reducido de 11.500 personas trabajando offshore en UK y Noruega hasta 7.000 personas solamente. Entonces, una reducción ahora de 4.500 personas menos trabajando offshore en los dos países. Hasta ahora, yo acho que será suficiente para dar una reflexión que hemos visto aquí en Europa y en los Estados Unidos según esta pandemia, y quiero dejar la palabra a Milton si él está online. Muito obrigado. Obrigado, Gerhard. Vamos deixar as perguntas para o final. Todo mundo pode, através do chat, enviar as perguntas, que a gente, no finalzinho, iremos, então, compartilhar com os palestrantes. Tivemos um problema técnico e o Milton agora já está online, pelo menos no áudio. Então, gostaria de seguir agora com o Milton. Milton, por favor. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer a Câmara Alemã pela oportunidade e saudar o meu amigo Gerhard, que acabou de apresentar aí a sua visão sobre esse problema aqui, essa crise que nós estamos vivendo, né? Eu vou comentar alguns pontos aqui que possivelmente eu repita alguns dados que o Gerhard falou, mas como eu estava sem conexão, eu perdi alguma coisa. Mas eu gostaria de fazer uma pequena viagem para um tempo muito perto atrás, né? Que vamos nos situar assim no final de 2019, começo de 2020, e falar que nesse momento, o ano de 2019, se falou muito em transição energética, né? Foi um ano onde nós tivemos dezenas, se não centenas de eventos, discussões, textos, artigos sobre transição energética, reposicionamento de empresas e tal. Tudo isso por diversas razões que vão impulsionando essa transição energética, né? Um dos assuntos mais fortes é o câmbio climático, o desenvolvimento tecnológico, as inovações, a transformação digital estão dando um empurrão muito forte nessa transição energética, e também o próprio comportamento dos consumidores buscando qualidade de vida e repensando muita coisa, né? Então, de fato, o que é essa transição energética? É uma mudança na matriz energética global, buscando uma matriz mais limpa, com menos emissões de CO2, né? E com menos participação dos combustíveis fósseis na matriz energética, na oferta total de energia do mundo, que hoje se situa perto dos 80%, né? Então, é um número muito forte, é uma participação extremamente grande dos combustíveis fósseis na matriz energética, e a transição energética ela não vai se dar de uma hora para outra, ela vai levar um longo tempo, né?
e o que a gente sabe é que nos próximas décadas isso vai estar acontecendo. Inclusive, com essa diminuição da participação dos combustíveis fósseis, vai ter um determinado momento onde nós vamos ter um pico de demanda, né? Um pico de demanda de petróleo, por exemplo, né? Essa era a grande discussão que está sendo feita nas grandes empresas para elas mesmas se reposicionarem, né? O que vai acontecer quando a demanda de petróleo começar a diminuir com relação à oferta, né? Agora, petróleo, a gente vai precisar de petróleo por décadas. Tem muitos produtos como querosene de aviação ou petroquímicos, plásticos, que não podem ser substituídos sem o petróleo. E se nós considerarmos que a população hoje, com 7,6 bilhões de habitantes, vai passar para quase 10 bilhões em 2050, nós vamos ter, sim, uma demanda muito forte ainda de combustíveis fósseis por longo tempo, né? Mas, assim, voltando à indústria de petróleo, nesse período aí de final do ano passado, vale lembrar que nossa indústria passou por uma crise muito forte nos anos de 2015 e 2016, né? Em 2014, o preço do petróleo do Brent estava mais de $114 e em janeiro de 2016 ele atingiu 28,50. E isso foi a razão dessa crise que nós tivemos foi muito causada pela sobreoferta de petróleo e pela revolução do shale oil americano, né? Depois a gente teve um período aí de recuperação, mas, de certa forma, o mundo sentia, assim, a indústria de petróleo sentia uma pressão muito grande com relação a preço. Tanto é que as diversas reuniões que a OPEP fez para corte de produção e depois essa própria coalizão com a Rússia e outros países para tentar controlar o preço, né? Mas a pressão baixista sobre o preço, ela era consistente e vinha acontecendo paulatinamente, né? Nem mesmo geopolítica, que costumava influenciar muito os preços do petróleo, estava tendo uma influência tão forte assim. A gente pode se lembrar que, recentemente, a guerra comercial entre os Estados Unidos e China, o ataque de drones nas instalações sauditas e a morte de um general iraniano não causaram altas nos preços, mas sim uma volatilidade momentânea, né? Então, aí o que a gente pode olhar sobre um comentário aqui sobre os preços de petróleo? Que são vários os fatores que influenciam a formação hoje em dia. Obviamente, a oferta e demanda são fundamentais, a geopolítica tem seu papel importante, mas se nós olharmos também a competição entre o shale oil americano e a OPEP, a diversificação de fontes, né? Temos hoje Brasil e Canadá com uma produção muito significativa, o ritmo de aumento das reservas no mundo todo, o desenvolvimento tecnológico e a transformação digital que vão transformando as operações muito mais eficientes e mais produtivas, né? Mais seguras, a própria implantação de técnicas de eficiência energética que começam a demandar menos energias, né? E o crescimento e a competição das energias renováveis. Então, tudo isso vem minando, digamos assim, o preço do petróleo, né? Só para vocês terem uma ideia, no início desse ano, em fevereiro, os Estados Unidos produziram 13,1 bilhões de barris por dia. E nesse mesmo mês de fevereiro, o Brasil bateu o recorde de produção, com um pouco mais de 4 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Então, essa abundância de oferta começou a pressionar muito os preços. Então, né, aí houve essa reunião famosa no início de março com a Arábia Saudita e Rússia, onde eles tentaram fazer um corte maior, a Rússia não quis, e aí a Arábia Saudita e alguns países da OPEP decidiram aumentar a produção, causando uma guerra de preços, né? No dia 9 de março, o Brent caiu a $31, perdendo 20%
foi uma segunda-feira, perdendo mais de 20% da sexta-feira. E isso aí causou um tsunami no mercado, nas bolsas do mundo inteiro desabaram, as empresas de petróleo tiveram perdas históricas e tal. Só que ninguém imaginava que no dia 11, 2 dias depois, a Organização Mundial da Saúde declararia a pandemia com a infecção do coronavírus. Então, aí veio essa crise absurda que o Guerra já mencionou, corte de 30 milhões de barris no consumo. No Brasil, a demanda de querosene de aviação caiu 90%. O consumo de gasolina e álcool perto de 60% de queda. O diesel, 30% de queda. Então, esse impacto está sendo realmente muito forte na indústria. Várias empresas quebrando, de pequenas a grandes, empresas que estavam muito alavancadas, utilizando empréstimos com taxas de juros muito baixas, estão com dificuldades. A avaliação dos projetos agora, dos portfólios de projetos, com essa nova realidade de preço, muitos projetos são inviáveis. Novos projetos estão sendo cancelados. A gente tem notícia que as majors já cancelaram mais de 35% dos investimentos, contratos sendo renegociados, salários sendo renegociados, demissões em massa, ou seja, é um impacto muito forte, né? Muito forte. O impacto importante fora da indústria, que a gente pode dizer, são as receitas de royalties e impostos, né? No Brasil, a expectativa de queda de royalties é de 35% comparado com a de 2019. E não é maior por conta da desvalorização cambial, que nós tivemos uma desvalorização muito grande, senão a queda seria maior. A consultoria Ristad, ela estima que a receita somente do upstream em royalties e impostos de upstream caia 700 bilhões de dólares comparado com 2019 no mundo inteiro. Com relação ao impacto para investidores, a gente sabe que trilhões de dólares foram derretidos nas bolsas. ExxonMobil e Shell tiveram quedas, as maiores quedas das suas histórias, né? As empresas que participam da cadeia de fornecimento de bens e serviços estão sofrendo e todos os elos vão sofrer esse impacto. Por outro lado, a gente está vendo que a transição energética pode ser acelerada, os novos projetos de energias renováveis serão muito atraentes, em que pese o fato de que energia elétrica sofreu agora um corte de 20%, carros elétricos vão aumentar suas vendas, o comportamento das pessoas irá mudar, essa questão de qualidade de vida vai influenciar o comportamento do consumidor e vai influenciar a questão do consumo de energia, né? Esse novo normal que nós estamos vendo aí de evitar aglomerações terá um impacto forte na maneira de fazer negócios, viagens, restrições de viagens, reuniões, forma de estudar, forma de consumir produtos como entretenimento, esportes, eventos. Isso tudo vai causar um impacto muito forte na indústria de energia, como, por exemplo, a queda de querosene de aviação, né, no transporte aéreo. As atitudes das empresas serão fortemente impactadas nas suas marcas, o comportamento, a atitude que elas estão tendo nessa crise, né? A globalização vai ser afetada, a consciência de que hoje todos os países necessitam ter uma certa independência na produção de alguns bens e serviços essenciais está crescendo muito, e aí temos um risco de voltas de políticas mais nacionalistas, como política de conteúdo local e tudo mais. O Acordo de Paris, se ele não foi atingido mais rapidamente do que se esperava, certamente vai ser atingido. Quem que não está reparando que o céu ultimamente está mais azul e sem poluição, né? A transformação digital vai ser muito acelerada. A gente está vendo como nós somos dependentes da internet e de toda essa indústria virtual hoje, né? Eu mesmo agora tive um problema sério aqui de me comunicar com vocês, né? As políticas públicas voltadas para as áreas social e saúde terão muita prioridade nesse novo mundo que nós vamos viver, né? Mas, por outro lado, tem alguns outros impactos positivos.
essa queda do preço, por exemplo, está beneficiando enormemente países, grandes consumidores de petróleo, como China e Índia, por exemplo, né? As empresas e países com grande capacidade de estocagem estão se beneficiando nesse momento. As empresas de tecnologia que oferecem produtos e serviços para a indústria de energia, que tragam redução de custos, produtividade, eficiência, são grandes vencedores nesse momento. Estão tendo uma demanda enorme de ordens de compra, né? E nós estamos vendo que novas profissões, muitas voltadas para transformação digital, estão sendo cada vez mais demandadas, né? Assim, como expectativa, de maneira geral, eu diria que o Brasil ele continuará sendo muito atraente, e eu acho que vai se recuperar rapidamente. Nós estamos imaginando aí uma recuperação de 2020, 2021. Em 2022 a gente volta ao normal, vamos dizer assim. O Brasil é um grande mercado que necessita muitos investimentos, especialmente em infraestrutura, e com a atual taxa de câmbio, ele está muito barato para investidores internacionais. Aqui existe uma grande oportunidade de negócios. O mundo vai continuar precisando de petróleo. Essa é uma indústria de muito longo prazo. É um momento importante para as empresas se reposicionarem. O pré-sal nosso continuará sendo a joia da coroa. Grandes reservas de petróleo com alta produtividade, petróleo de muita qualidade, localizado perto de grandes centros de consumo e de refino. Isso tem um valor incalculável. Inclusive, a Petrobras anunciou algo surpreendente, que ela bateu recorde de exportações no mês de abril, que foi o mês mais crítico da crise, né? O que está se vendo é que a maior parte das exportações da Petrobras vão para a China, e a China está comprando muito o petróleo. E o petróleo brasileiro é um petróleo muito adequado para a China, porque ele cai como luva nas pequenas refinarias que precisam, que têm pouca capacidade de conversão e necessitam produzir rapidamente produtos, gasolina, diesel e tal. Então, a Petrobras, nesse aspecto, ela acho que está se dando bem. Existe no curto prazo, eu acho que o OPEX vai ser muito mais cuidado pelas empresas do que o CAPEX, ou seja, todos os investimentos em produção e manutenção vão ser o foco das empresas, reduzir custos e aumentar a eficiência da produção e manutenção. E no caso do Brasil, que está com uma produção de quase 4 milhões de barris por dia de óleo equivalente, esse é um grande negócio, uma grande oportunidade de negócio, né? E no médio e longo prazo, nós vamos ter os investimentos outra vez, todas as áreas que foram licitadas, e isso virá, eu acho que rapidamente, com passado esse período de crise. Essa recuperação, ela na verdade, muitos analistas estão dizendo que ela vem uma recuperação em V, que até o final do ano o consumo possa voltar à casa dos 90 milhões de barris. Isso nós estamos falando que o consumo antes da crise ele estava situado ao redor de 100 milhões de barris, né? Então, até o final do ano, poderá ser 90 milhões e até o final de 2021 chegar a 95 milhões. E aí, inclusive, chegando em 2022 ao mesmo nível ou mais do que nós estávamos antes da crise, né? Os preços de petróleo, eles podem, inclusive, surpreender. Isso vai depender muito da capacidade do upstream, porque muitos projetos de upstream, quando eles têm que parar, porque aqueles que não conseguem
serem viabilizados pelos preços de petróleo, muitos não têm capacidade de retornar, e dependendo da demanda, da recuperação da demanda, os preços podem, inclusive, atingir valores mais altos, podem surpreender, né? Se o upstream não tiver condições de atender a recuperação da demanda, né? Mas hoje a estimativa ainda é de preços muito mais baixos do que nós estávamos antes, entre 30 e 40 dólares. Hoje o Brent está 31,68, 65, mas essa é a estimativa. E, de maneira geral, eu diria que a minha opinião é que vai depender muito, assim, da recuperação da demanda, ela depende muito da confiança que a população tenha de poder voltar a consumir, voltar a dirigir um carro, né? Voltar realmente a consumir. E isso aí, essa confiança, ela vem muito também na capacidade dos países, dos governos, de poder oferecer uma tranquilidade na questão da saúde, né? De poder oferecer. Hoje nós vemos que na maioria dos países o sistema público de saúde foi completamente arrasado, né? Com a demanda de casos de Covid-19, né? Mas a confiança na população de poder voltar, eu acho que ela vai estar muito ligado a tudo isso aí. E muitas coisas vão ser diferentes daqui para frente, né? Na medida em que muitas empresas comecem a se dar conta de que elas podem trabalhar home office e muitas outras formas utilizando as tecnologias e a transformação digital. Então, eu acho que é isso. Eu tenho uma visão assim otimista. Eu acho que a gente vai recuperar muito rápido. A nossa indústria é muito importante. Ela é uma base para a recuperação da economia como um todo, e na medida que ela sofre, toda a indústria que depende da nossa energia sofre também, mas eu acho que nós vamos recuperar isso rapidamente. Em 2 anos nós vamos estar outra vez pensando aí em grandes investimentos. E é isso. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, Milton. Obrigado, Gerhard, mais uma vez. Então, eu vou pedir para a Maíra agora ler as perguntas, para a gente, então, fazer um painel final de perguntas e respostas. Tudo bem, Rano. A gente recebeu algumas perguntas antes. A primeira delas seria, na verdade, são 2 perguntas em uma, né? Elas perguntam sobre a crise. Qual seria o impacto da crise, primeiro nas associações, nas câmaras de comércio e etc. E depois eles perguntam qual o impacto da crise nos grandes eventos. Bem, eu posso... Rano, se você me permite... Claro. Eu posso... Você ou o Gerhard, vocês podem trocar isso aí. Olha só, eu tive a oportunidade de trabalhar muito com associações de empresas, né? Eu fui presidente da ARPEL, Associação Latino-Americana de Empresas de Petróleo e Gás, e fui secretário-geral do Instituto Brasileiro de Petróleo. E eu posso falar para vocês que essas associações, elas fazem parte da cadeia de empresas que pertencem à indústria de petróleo e gás, ou seja, é um elo dessa cadeia. E quando a indústria sofre, essas associações sofrem muito. Então, as indústrias tendem a cortar custos, sair de associações, tendem a cortar treinamento, cursos, tendem a cortar viagens e tendem a cortar
participação em eventos e tal. E isso impacta fortemente as associações. Na última crise que nós tivemos, em 2015 e 2016, foi um tsunami para cima de muitas associações quebraram e não se recuperaram até hoje, e agora com essa crise eu acho que vai ser realmente alguma coisa muito difícil. Ironicamente, é o momento onde as empresas mais necessitam dessas associações, porque uma empresa sozinha, numa crise dessa, ela tem muita dificuldade de se defender. E uma associação com muitas empresas tem uma capacidade de convocação, tem uma capacidade de negociar com o governo, e buscar melhorar ou diminuir, mitigar os impactos da crise, né? Então, a saída das empresas, das associações, eu acho que elas têm que ser realmente muito analisadas com muito cuidado, porque é nesse momento que as associações, as câmaras de comércio, as instituições podem, as federações de indústria, tudo, elas podem realmente ajudar muito a indústria na crise, né? Então, eu acho que esse é um ponto super importante. Por outro lado, falando de eventos, bem, os eventos da nossa indústria, que são eventos muito grandes, né? A gente viu recentemente grandes eventos internacionais serem cancelados, como foi o caso da CIRA-Week em Houston, da OTC em Houston, da GPS em Calgary, a ONS em Stavanger. Esses eventos foram cancelados. Alguns eventos do segundo semestre ainda se mantêm na expectativa, não foram ainda cancelados ou foram mudados, né, de período, postergados e tal. Nós temos a Gastec de Singapura, que é um grande evento, temos a ADPEC de Abu Dhabi, que é outro grande evento, temos a nossa Rio Oil and Gas, e o Congresso Mundial de Petróleo, que vai ser realizado em dezembro em Houston. Esses eventos ainda não se posicionaram a respeito, mas fica essa expectativa, né? Eu acho que, obviamente, no caso da realização desses eventos, várias medidas vão ter que ser tomadas com relação a, talvez, um incremento de atividades que sejam feitas de maneira virtual, cuidados na questão de aglomeração, e isso tudo tem que ser levado em conta, mas, a depender da recuperação em V, que eu mencionei para vocês, e que no final do ano, uma expectativa otimista é que nós tenhamos já 90 milhões de barris de consumo, isso é um bom sinal para a indústria e um bom sinal para esses eventos da indústria. Então, eu acho que a gente tem que observar, ficar atento a toda o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Eu não sei o que o Guerra pensa sobre isso aí. Sim, muito obrigado, Milton. Somente quero aumentar uma coisa que surgiu. Eu acho que toda a indústria petroleira vai ver troco até trabalho como hemos visto en los últimos semanas, trabalho con escritorio en la casa. He visto en otras empresas claramente, es una dirección que vamos a ver. Posiblemente vamos a lograr mucho, o podemos ahorrar mucho dinero en aluguéis, porque muchas empresas ahora ven que se puede fácilmente, no fácilmente, mas se puede operar campos de petróleo e inversões e construções também com os especialistas trabalhando de sua própria casa.
Então, vamos haver uma abertura nessa direção. Com respeito à consequência para as empresas, eu vejo que as empresas altamente avançadas vão a ter muitos problemas, porque não podem receber financiamento. Então, os grandes ou mais poderosos, com portfólio mais sano e estável, vão a sobreviver. Os mais pequenos, mais débeis, vão a desaparecer. E com respeito a eventos, está claramente correto que você mencionaste. En Alemania, por ejemplo, todos los eventos están cancelados hasta el fin de agosto. Entonces, a partir de septiembre vamos a ver más actividades. Si no, tenemos, como ya mencioné anteriormente, una segunda onda que posiblemente puede pasar, mas ninguna persona quiere ver eso. Mas, no es cierto sí o no. Por ahora, tenemos que esperar y ver el desenvolvimiento de la pandemia. Ok, Gerhard. Maíra, próxima pergunta, por favor. Sim, a gente tem uma pergunta aqui no chat do Tadeu. Prezados Guten Morgen, dado o contexto internacional aqui muito bem caracterizado, gostaria de propor uma questão para o posicionamento estratégico do Brasil. Dada a tendência global de queda de demanda por petróleo, mesmo no vislumbre do pós-Covid-19, não deveríamos mudar do paradigma do gás associado para o do petróleo associado? Explico. Ante um novo paradigma como o proposto, não deveríamos focar em produzir mais gás natural, priorizando a produção de energia para o desenvolvimento? E para derivados gás químicos, tais como fertilizantes, aumentando a competitividade brasileira no agronegócio? E focar no onshore, com maior distribuição territorial das oportunidades de negócios criadas pelo setor, gás canalizado e energia elétrica? E concentrar o offshore no pré-sal, que avança em produtividade e tecnologia, com redução de custos e ganho de competitividade? E priorizar a exportação de derivados de óleos refinados para gerar divisas para a recuperação econômica? Enfim, adotar uma estratégia nacional de desenvolvimento a partir das oportunidades criadas pela crise pandêmica. Milton, que tal você começar? Sim, eu posso começar. Não, a pergunta é muito boa, é uma pergunta que são várias perguntas ao mesmo tempo, né? Eu concordo que eu acho que todos os países e todas as empresas, nesse momento, devem repensar estrategicamente tudo que está acontecendo, né? E no caso de energia, é um caso muito, muito importante para os países, né? A questão da prioridade ao gás com relação ao petróleo, eu diria que não é fácil fazer virar essa chave de uma hora para outra, né? Isso aí tem que ser uma coisa muito planejada, que leva alguns anos ou décadas para você fazer essa mudança. Mas faz sentido. A gente cada vez mais busca a transição energética, vai acabar impondo isso para o Brasil, né? Mas hoje nós não temos capacidade de consumir muito mais gás, né? Uma das formas mais importantes de consumo de gás no Brasil é a geração de energia elétrica. E isso vai competir muito fortemente, está em competição com todos os projetos de energia eólica e energia solar no Brasil. Energia eólica que vem sendo extremamente competitiva e vem crescendo muito no Brasil. Mas faz muito sentido. A questão de utilizar o gás como insumo, né, na produção de fertilizantes ou de petroquímica, essa é uma questão que vem sendo discutida há anos.
O que acontece é que, no Brasil, a produção de gás, ela sendo atrelada ao pré-sal e vindo do pré-sal, o gás ele não chega a preços competitivos no continente. Então, acabam que os projetos de produção de fertilizantes e petroquímicos, eles acabariam sendo inviabilizados, né, pelo preço do gás. Agora, isso tudo tem que ser repensado, eu não tenho a menor dúvida. E com relação à questão da exportação de derivados, o que acontece isso também é uma questão estratégica que tem que ser definido se o Brasil quer investir em refino e ser um grande exportador de derivados ou não. Porque a nossa capacidade de refino ela não consegue atender à demanda interna do Brasil. Então, nós temos um consumo acima, só para vocês terem uma ideia, nós consumimos cerca de 500 mil barris de biocombustíveis, além dos... importamos cerca de... Bem, eu estou falando números antes da crise, né? Agora, vocês, por favor, não levem em conta esses números, porque nós não temos agora ideia de como vai ser. Mas, em janeiro, em dezembro do ano passado, o Brasil consumia 500 mil barris aproximadamente de biocombustíveis, consumia uns outros 400 mil barris de derivados importados, e aí querosene, nafta, gasolina, e diesel e outros, e ainda temos as nossas refinarias produzindo 2 milhões mais ou menos 2 milhões e 200 mil barris, um pouco mais de 2 milhões. Então, a questão de ser traçar uma estratégia de país, em vez de exportar o petróleo, exportar o derivado e agregar valor às nossas exportações, ela compete com a transição energética, né? Daqui a 10, 20 anos, ter uma refinaria na mão pode ser um mico, assim, falando de uma forma muito corriqueira, muito usual. Então, tem que ser feito realmente um trabalho cuidadoso para ver, porque são investimentos fortes em capital, altíssimos, e depois que talvez não sejam recuperados mais adiante. Ao passo que, se nós descobrirmos compradores para o nosso petróleo que paguem bem e nós tenhamos capacidade de produzir, sermos muito produtivos e tal, como o pré-sal brasileiro estava posicionado entre os 3 melhores lugares do mundo para produzir petróleo, e petróleo de boa qualidade, cada vez mais a exigência de petróleo sem enxofre, sem poluição, sem poluidores, vai ser cada vez mais, e o Brasil tem petróleo de excelente qualidade nesse aspecto. Então, isso tudo tem que ser medido. Mas não é uma decisão fácil, mas o que eu concordo muito com você é que essa estratégia de país, estratégia de empresa, estratégia da Petrobras, isso tudo tem que ser repensado agora. Ok, Milton, obrigado. Acho que você abordou uma pergunta com várias perguntas de forma brilhante. Maíra, temos mais uma outra pergunta? Temos sim. O Maurício, no chat, perguntou. Milton ou Gerhard, entendo que esse é mais um ciclo do petróleo, o 6º nos últimos 30 anos. Vocês concordam que esse ciclo será superado, em especial no Brasil, a curto prazo, tendo em vista que, independente das dificuldades da área de aviação isoladamente, as diferentes aplicações exigem a continuidade das atividades de produção, até mais que exploração, considerando que o gás natural abundante nos campos de pré-sal também tem aderência a um movimento de mudança de matriz energética, com maior número de empresas aderindo ao gás natural? Sendo assim, concordam que deveríamos trabalhar mais fortemente para melhorar as políticas governamentais de apoio ao segmento gás? Sí, ya está mencionado otro tema de Milton y Acho. Estoy totalmente conforme, concordo con lo que mencionó Milton.
a direção até o gás está importante, mais custoso. Hemos visto essas direções aqui em Europa nos últimos 40 anos. Vai passar uns anos mais, mas eu acho que o gás tem que utilizar mais como antes. Então, e vamos a ver muito mais gás com a produção de petróleo, que está associado. Então, você pode deixar na atmosfera. Então, há que utilizá-lo de uma maneira mais inteligente, e aqui na Europa já estamos falando sobre a produção de hidrogênio, de metano. Então, essas são coisas bastante complicadas, não mais custoso, mas também pode ser uma utilização pelo ambiente como neutro e muito melhor pelo futuro também. Obrigado, Gerhard e Milton. Maíra, como última pergunta, a gente fechar dentro do horário previsto, que todo mundo tem vários webinars, veja se tem alguma pergunta que envolva tecnologia da Alemanha, indústria 4.0, para a gente fechar um pouco a relação bilateral Brasil e Alemanha. Tem sim, Rano. Tem uma pergunta que é a seguinte: como a Alemanha, com liderança em alguns segmentos tecnológicos e de inovação, como, por exemplo, a indústria 4.0, pode se envolver? Gerhard, você quer Milton, começar? é você, Milton. Ok. Então, eu começo eu acho que, como eu mencionei até nos meus comentários iniciais, o Brasil ele continua sendo muito atraente, não tenha dúvida. Essa crise ela pode criar umas nuvens, mas por trás das nuvens continua esse país gigante, com um mercado de mais de 210 milhões de habitantes, com uma carência de infraestrutura, uma necessidade de investimentos e tal. E agora, muito com a taxa de câmbio, ele pode se tornar um país extremamente atraente para investimentos estrangeiros. E aí, em particular, eu posso falar dos investimentos alemães, né? Então, eu acho que nesse momento, eu acho que é um trabalho interessante que pode ser desenvolvido pela Câmara, analisar setores que possam ser rapidamente incorporados, né, aqui na economia brasileira, né? Essa liderança alemã na transformação digital, na indústria 4.0, é inegavelmente uma vantagem, né? Uma vantagem competitiva, assim, que, olha, outros países estão correndo atrás, né? E estão chegando junto. Eu acho que é um bom momento para... eu também mencionei a questão da globalização, né? Que a globalização vai ter um ajuste bastante forte, e esse é um momento, por exemplo, das empresas poderem adquirir empresas aqui no Brasil, se instalarem no Brasil, produzir no Brasil como plataforma de exportação para outros mercados. Nós temos uma mão de obra agora muito competitiva, barata, insumos baratos, um mercado grande. Então, eu vejo assim, falando especificamente da nossa indústria, a nossa indústria vai se recuperar rapidamente. Como eu falei, eu acho que nós temos condição de sair muito na frente de vários outros países que têm produção de petróleo pesado, que têm produção de petróleos com enxofre. O Brasil, tem muitos projetos que pararam de produzir e não vão voltar mais, porque não vão ter mercado. E o Brasil tem chance realmente de ocupar um espaço muito importante nesse novo mercado. E aí vem uma oportunidade para as empresas alemãs, né? Tanto empresas operadoras de petróleo, quanto as empresas que participam da cadeia de fornecimento de bens, serviços e materiais. Então, eu vejo com muito otimismo
esses novos tempos aí para a Câmara Alemã, Brasil, Alemanha de Comércio e Indústria. Obrigado. Obrigado, Milton. Gerhard, você quer finalizar? Sim, concordo claramente o que mencionou Milton. Eu penso que a possibilidade de sobreviver esta pandemia agora em muitas empresas já está habilitado por a indústria 4.0, porque se não houvesse essa possibilidade de digitalização e comunicação como fazemos agora, não houvesse uma possibilidade de sobreviver nessa maneira, mas vai aumentar a possibilidade de assistir em muitos projetos pelo futuro, uma vez que estamos de volta aqui na Alemanha, porque tudo agora é um pouco lento, um pouco demasiado baixo a atividades, mas uma vez que temos mais facilidades de viajar de volta e também fazer reuniões por vídeo, seriam boas possibilidades pelo futuro. Ok, Gerhard, muito obrigado. Desculpe. Milton, também muito obrigado. Então, assim, gostaria de agradecer aos nossos dois palestrantes, o Gerhard, nosso presidente de honra, um executivo da Wintershall, da Alemanha, o Milton, um grande executivo aqui do Rio de Janeiro, todo mundo conhece ele através do IBP, e queria agradecer a nossa equipe também por viabilizar mais uma webinar pelo suporte técnico, e quem estiver ouvindo, podem sugerir outros temas que a gente possa, então, desenvolver várias webinars e, assim, aproveitar o nosso relacionamento e aprendizado. Um bom dia a todos, um abraço e fiquem com saúde. Obrigado, até lá, até mais para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde, bom dia, então ainda. Sim.